Boa noite, galera. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Começando aqui nessa quarta-feira, um programa para deixar a noite mais alegre. Vamos marcar esse horário, às quartas-feiras, 8h30. A gente vai criar o nosso Conta aí, um podcast. Aliás, você sabe o que é um podcast? Podcast ele pode ser um arquivo de áudio ou de vídeo que você pode escutar em um momento tranquilo do seu dia, indo para o trabalho, arrumando a sua casa. Se você estiver utilizando dados móveis, até não vai gastar tanto da sua internet, então é uma boa opção para quem quer se manter bem informado. E é a maneira de se comunicar que está em moda aí. Eu, particularmente, consumo muito podcast. O meu nome é Mauro, eu sou professor aqui na cidade de Araxá e a gente vai bater um papo toda quarta-feira sobre assuntos da nossa cidade. A gente vai ter muita história para contar e espero que vocês se divirtam. Antes de apresentar aqui o nosso convidado desse projeto, vamos fazer o nosso Merchan da noite, né? Você que é professor, que é empresário, que é digital influencer e que está precisando de uma ajuda técnica aí nas suas gravações, que quer gravar aula, que quer produzir o seu curso para vender, que quer gravar uma entrevista, que quer fazer o seu podcast, agora você tem uma opção aqui em Araxá. A Polaco. Essa empresa chegou para revolucionar com essa estrutura que a gente precisa. Estamos localizados aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 55, na sala 205, no prédio do Cavalo, do ladinho aqui do Delfim Moreira. Telefone de contato, você vai utilizar o 98843-7291. 98843-7291. Bora começar. Apresentar aqui para vocês o meu convidado, meu grande amigo Carlos Henrique. Carlos Henrique não, Kiki. Se apresenta aí, meu galera. Olá, pessoal. Boa noite, Mauro. Prazerão estar aqui com vocês. Essa estrutura maravilhosa aqui, muito legal. Legal de estar iniciando aqui um trabalho, um projeto aí com vocês. Sou seu fã, você sabe disso. Além da gente ter uma amizade muito grande, né? Sermos professores, né? Bem, pessoal, eu sou Carlos Henrique, mas ninguém me chama de Carlos Henrique, né, galera? Todo mundo me conhece como Kiki, professor Kiki, tio Kiki. Eu sou um paulista de nascimento, mas mineiro de coração. Paulista? Eu achava que você era aqui de Araxá. Paulista, Essa é novidade até para mim. De São Paulo, cara, capital. Eu nasci lá, mas eu fiquei lá 3 anos, depois mudei para o Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia. Aí tive meu irmão lá também, junto com a minha mãe, meu pai lá, meu irmão nasceu lá. Depois viemos para Araxá em 85. Olha para você ver. Nossa, 85. Eu tinha 1 ano de idade. Olha para você ver, galera, já fazem aí 36 anos aí que eu tô aqui na cidade, né, cara? É apaixonado pelo Araxá, apaixonado por Minas, né, cara? Que acolheu minha família tão bem, né? Meus familiares, todo mundo. E nós estamos aí. Você tem essas características de identificação com a cidade. Eu não sabia realmente que você era de São Paulo. Olha para você ver, algumas pessoas falam assim, não, mas você fala... Porque como a gente trabalha com crianças e de todas as faixas etárias, eu sou professor de educação física, né? A gente acaba que vai adequando o jeito de falar, como é que pode dizer? Alguns tipos de palavras, assim, então eu uso até no meu dia a dia. Então, por exemplo, vocês vão escutar muito eu falar cara, assim, né? Que eles falam assim, pô, mas não é paulista que fala assim, não é assado? O Kiki tem um jeito todo particular de tratar os alunos. E eu acho que isso é uma das principais características legais nele. Ele consegue, com essa energia, extrair dos meninos o máximo e fazer com que eles sintam que, às vezes, uma palavra mais forte é um incentivo, né? Não vai ser uma crítica. Oh, com certeza, Mauri. Eu também, assim, eu tento incentivá-los o máximo que eu posso, né? E eu, como tenho uma voz muito forte, assim, quando eu vejo, eu falo, tô falando alto, minha mãe fala alto, meu pai falava alto, todo mundo na minha família fala muito alto. Eu tento até me policiar, mas é sempre tentando, igual você falou, levando a moçada para cima, tentando fazer com que eles pensem lá na frente e seja melhor, né? Massa, massa. E por que a educação física? Onde que a educação física entrou na sua vida? Cara, Mauro, é uma história muito maluca, quer ver? Eu acho que a maioria das pessoas da minha idade, assim, eu tô com 43 anos agora, eu vou fazer em outubro. E eu não tinha educação física na escola, cara. Não tinha. Do primeiro ao quinto ano, o professor que dava era o professor regente da sala. E eu não tinha aula, né, cara? E a minha parte sinestésica, que é a parte de controle motor, de controle corporal, assim, eu sempre tive aptidão para as coisas, entendeu? Sempre me dava muito bem. E lá a gente fazia o quê? A professora, nos dias de aula,
que tinha educação física que estava lá no cronograma dela, colocava lá assim. Se a moçada conversasse demais, ninguém descia. Quadra também não tinha, né? E eu falava assim, nossa, só jogar bola na rua era o que tinha na época para a gente poder, né? E eu mudei para um colégio, tá? Mudei para o colégio. E nesse colégio eu descobri um professor de educação física que me apresentou esportes, cara, mais diversos do mundo. E me apresentou handball, basquete, apresentou jogos, brincadeiras que eu até então nem tinha visto, porque não era um especialista, né, na parte da educação física. E, cara, desde esse primeiro dia, eu lembro certinho, eu estava na 5ª série antiga, que hoje é o atual 6º ano aí que a moçada tá. Eu lembro certinho que eu cheguei em casa para minha mãe e falei assim, mãe, vou ser professor de educação física. E você já despertou para essa área da docência tão cedo? Cara, assim, de pensar o que era ser professor igual o que eu sei que eu sou hoje, assim, Mauro, não, sabe? Porque a gente até quando chega no curso de educação física, a gente pensa que é uma coisa. E percebe que é outra sabe, totalmente assim, diferente. cara, a gente chega lá, assim, daquilo da prática que você teve, intensa. Antes que eu esqueça, te cortando, desculpa, mas só porque senão eu esqueço, porque essa parte eu acho muito legal. Eu não conhecia educação física até conhecer você e o Danilo. Ai, Né? cara. Danilinho, beijo. Ó, abração próximo pro irmão tem aí. que estar aqui, hein? Irmão Danilo. Então, eu entendi como funcionava a educação física dentro de uma escola depois que eu conheci o trabalho de vocês. Porque a minha geração, né, e é uma crítica que eu faço, e a gente também não, por falta de conhecimento, a gente não cobrava o professor por isso. Era a geração do rola-bola. O educador físico jogava a bola lá e a gente dividia os times e as meninas jogavam o vôlei na quadra e os meninos jogavam futebol na outra, né? Inclusive, outro assunto também que a gente precisa ter um dia para a gente abordar isso. Dá para chegar legal. Para chegar lá nessas questões. E eu fui conhecer essa questão dessa parte sinestésica, né? Da noção espacial, que vocês trabalham com os meninos desde o pré, né? As crianças bem pequenas, até desenvolver um atleta lá no ensino médio. E isso, para um professor de educação física, com certeza deve ser muito gratificante. Cara, Mauro, assim, quando eu entrei na faculdade de educação física, a gente pensava que era só esportes, né, cara? Esportes, porque todo mundo tem essa visão. Como a pessoa se dá bem em alguma atividade física, hoje em dia a educação física é muito ampla, né? Ela abriu espaços para todas as coisas, para todos os tipos de atividade física. E quando eu entrei na faculdade, cara, eu não tinha noção do tamanho que era ser professor, cara. Da responsabilidade. Da responsabilidade de você tentar... porque quando você entra na faculdade de educação física, alguns acham assim que você entra lá e fala assim, não, eu vou praticar, vou jogar, mas não, cara. Você entra lá para aprender a ensinar, né? Então, é um choque que você toma assim, pum! E eu tive sorte da minha universidade, cara, ela tem um valor pedagógico de pensar na didática de um professor muito grande, sabe? Unesp. Eu fiz o Unesp de Presidente Prudente, cara, e vou te falar, é difícil você encontrar uma universidade assim que tenta tanto para você para o estudo. E para a galera da educação física, tem uma galera que fica meio assim, eu sou a galera do corpo, eu só jogo aquilo, não tenho que estudar. E pelo contrário, cara, porque é tão dinâmico essa ideia do corpo, igual você falou. Pô, a gente trabalha com a molecadinha de pequena até o grande. Pô, é o mesmo nível de atividade, né, que a gente vai colocar? Será que a gente vai estimular eles assim? Você transforma a questão em escalas, né? Desde aprender a aplicar o objetivo que você quer com uma criança mesmo, até um adolescente. Quando o Danilo, a gente estava formatando esse projeto, ontem a gente batendo um papo, e o legal é que isso começou ontem. Começou ontem às 7 horas da manhã, Danilo. 7 horas. Ele me mandou uma mensagem e te dando os parabéns novamente por topar essa loucura. Que isso, mandei junto. a mensagem 10 minutos depois, você me respondeu, tamo junto, vamos lá, vamos embora, vamos para cima. E a gente falava sobre isso. Eu falei, não, o que é um professor de educação física, mas que a gente pode falar de transformação de vida. E daqui a pouco, no finalzinho, a gente vai entrar nesse tema. Pra você contar um pouquinho para a gente dessas vidas que eu tenho certeza que você conseguiu transformar. Com certeza. E, Mauro, assim, quando eu entrei na faculdade e vi que era isso tudo, cara, sabe assim que você vai saindo, você fala assim, nossa, como eu posso transformar? E às vezes você sai de cara assim, você já quer transformar tudo de uma vez. E alguns até frustram, sabe, assim... No início a gente frustra mesmo, porque você quer mudar tanto, que você viu tanto, aprendeu tanto. E você não vê obstáculo. Só que aí você começa a levar umas pancadinhas aqui, você leva um tombinho ali, sabe assim? E você fala assim, poxa, eu não vou conseguir mudar tudo, cara.
mas eu vou conseguir mudar 10. Se esse 10 mudar mais 10, a gente muda mais 10, a gente muda mais 10. Pô, mas eles não vão ser professor de educação física. O meu intuito não é esse, que eles sejam o máximo do esporte ou aquilo, mas que eles levem toda a vivência estrutural, emocional, física, interpessoal, intrapessoal, de relações, sabe? E o esporte e a atividade física, ela consegue. Por exemplo, vou te falar outra coisa assim. Estou desenvolvendo um projeto no colégio agora de xadrez. Né? Porque agora, no momento de pandemia, né, pessoal, é difícil a gente estar pensando nas voltas e como vai ser, de contato, essa coisa toda. E eu recebi um vídeo de uma aluninha minha, cara, e ela muito tímida. Você vê que a relação dela, assim, de poder abrir, poder se colocar ou se embasar nas coisas, assim, é muito difícil para ela. E, cara, eu recebi um vídeo dela hoje explicando os movimentos da peça, um negócio assim, sabe? Eu falei assim, poxa, que orgulho de eu ser professor e ter conseguido fazer essa pessoinha linda que estava lá, minha aluninha, conseguir fazer ela passar um degrau da escada dela da dificuldade, sabe? Aí eu vi que lá atrás foi o que eu quis fazer mesmo, que eu estava certo. É maluco, cara. Eu me emociono, totalmente. sabe assim, porque é mágico quando você vê que você consegue transformar. Você consegue. E essas histórias vão ficar para a vida toda. Né? Eu falei que na minha área, né, na história, eu consigo fazer uma interdisciplinaridade com todas as linhas de pesquisa. E até então eu achava que a educação física era algo fechado. Sim. Né? Mas como está ligada à questão do físico, a gente não vai conseguir separar a mente. É impressionante isso. Né? E isso vai fazendo com que a gente pense sobre isso, para aplicar. E quando a gente fala mente, a gente fala assim do intelectual, tudo assim, mas do emocional a mais ainda. Né? Porque se você não estiver bem emocionalmente, vai te pegar fisicamente, vai te deixar para baixo aquela coisa toda. Então, a atividade física, a educação física, ela consegue transformar. E essa ideia sua de que você falou aí agora de poder abranger vários aspectos, é o que pega muito até em ser professor de educação física. Sabe? Porque muitos pensam que é só o esporte, que é só assim, mas não é. Você tem uma gama de potencialidade de poder executar as coisas. Por exemplo, a gente consegue fazer uma corrida ligada à geografia, ligada à história, ligada ao inglês. E por falar em história, conta um pouquinho da história da educação física. Tem uma linha de fontes mesmo que pode contar como surgiu isso? Tem, Mauro. Se a gente pegar a educação física, ela começa na pré-história, né, cara? Se você pegar os neandertais, os homens das cavernas, né? Se você pegar em questão de sobrevivência... Pré-história é fantástica. Aliás, você sabia que pré-história é um termo preconceituoso? Sim. É um termo, né, que a gente deveria buscar outras formas de relatar. Mas começou lá. Lá atrás, cara, lá atrás. Se você pegar ali no contexto do corpo de cada época, você vai vendo uma transformação. Por exemplo, você tinha uma época que a mulher ela usava uma silhueta para poder afinar a cintura, que em questão daquilo era o que era bonito para uma época. E a mulher sempre sendo imposto alguma situação a ela. E se você pega isso há 300 anos atrás, hoje ainda tem gente assim, cara? Mas se você pega uma cultura como a cultura indígena, a mulher que não for um pouquinho mais cheinha, que não for um pouquinho mais gordinha, talvez cara, ela não é aceita. Ela não é aceita. Então você vê uma transcendência, né, cara, maluca da atividade do corpo entrando na história ou entrando em vários movimentos. Então, você consegue ver isso ao longo do tempo. E é legal que aqui o Brasil, cara, é uma gama disso, né? É uma gama. Porque se você pegar no início ali de 1900, pegar ali até 1940, por exemplo, o negro em questão do movimento, até da capoeira, por exemplo, que era a luta brasileira, a nossa, que foi a primeira a acontecer, né, cara? Ele era proibido de fazer. Gente, é tanto assunto que eu tinha para falar com o Kik, que eu fiz um roteirozinho para eu não me perder. E o tópico que está aqui, eu vou até te mostrar, para você não achar que eu estou mentindo. Lê aí para mim. Aqui do jogo esporte? Esse aqui. O negro e o esporte. O negro e o esporte. Cara, a história é fantástica, né? Ai, cara, é mágica, Mauri. Na educação física, então, ela quebra várias barreiras, né? Por exemplo, essa da capoeira, cara,
É maluco você pensar que até 1954 a capoeira no Brasil era proibida. Se você fizesse, era preso, né? Mas por que disso? Aí você vai tentar explicar para os meninos a capoeira e falar da história. E aí eles vão perceber, falar, ué, mas ele não é professor de educação física. Eles começam assim, mas será isso é educação Isso é física, educação professor? física? Lógico. Sabe, assim, fala assim, poxa, cara, é. Aí, por exemplo, esse negócio a gente falando do negro no esporte, questão da capoeira, de toda a prova que teve, de mostrar que era uma luta, uma manifestação cultural. Uma forma de defesa. Uma forma de defesa ali que eles tinham da época. É toda a maravilha da essência do brasileiro formado mesmo, né, cara? Porque a gente é uma mistureba de raça todas, assim, a gente vê uma coisa que nasceu aqui. O ser humano é africano. Né? O ser humano não quer, Sabe? não aceita isso, né? E a gente vê o negro, assim, inserido em todos os esportes, né, de elite. E fazendo... Com possibilidade de fazer, quando ele tem a Exato. possibilidade, né? Mas, por exemplo, assim, vou te contar uma historinha que a gente tinha na universidade, que a gente ficava meio assim, né? Eles falam assim, poxa, por que a gente não vê negro nadador? Cara, não, né? Por que a gente não É consegue sintonia, ver velho. negro nadador? Por que Reportagem que a gente não vê? do Esporte Espetacular, alguns domingos atrás, falando que o negro até hoje não nada de forma profissional, porque alguns treinadores consideram o peso corporal do negro. É maluco, Mauro. Se É você pegar pesado. assim, olha pra você ver como era a ideia, galera. Olha pra você ver como era, que ainda tem gente que perpetua essa ideia. Eles falavam o quê? Que o negro não consegue nadar. O percentual de gordura dele é menor, não vai conseguir. Os ossos são mais pesados. Sabe, assim, muitos mitos que foram sendo criados em questão da ciência, que a ciência vai evoluindo e vai mudando tudo, cara. Sabe, o negócio assim? E aí eu chego nos meninos e falava assim, pô, moçada, beleza, tá. Aí vamos falar assim, aonde fica a maioria da população negra na nossa cidade, cara? Vamos olhar aqui. Se você é numa escola particular, olha para sua sala, quantos alunos você tem, né? Quantos professores negros você tem? Quanto você tem? Aí você vai para a periferia, por exemplo. Quantos você tem? Você tem muito mais, cara, né? Aí vamos pensar assim, galera, o que é mais fácil? Se eu pegar um caderno, a gente pegar seu caderno aqui agora e arrancar as folhas, a gente faz uma bolinha, cara. A gente joga a bola aqui o tempo inteiro. Já a natação tem como fazer isso? Se pegar eu, você, o Danilo aqui, mas todo mundo que estiver aqui no predinho aqui, pegar cada um balde d'água. Ó, vamos encher ali e fazer uma piscina pra gente nadar. Vai ser fácil, cara? Não vai, né, cara? Não tem como, cara. Então você precisa de quê? De estímulo. Por isso que o futebol é tão popular. Por isso, se a gente pegar essa tampinha, qualquer um joga. Joga. E olha que mesmo assim o futebol também foi proibido pro negro em determinada época. Né? A gente pega, por exemplo, a galera que curte o fute aí, o Fluminense, por exemplo, você tinha uma entrada no estádio das Laranjeiras, uma entrada só para negros e pobres e uma entrada só para ricos e brancos, cara. Entendeu? É uma coisa maluca você pensar nisso, né? Muitos chamam até E é assim, e se eu tiver errado, você me corrige, porque o mais interessante desse projeto é que eu vou estar aqui para aprender mais, né? Então, a possibilidade de falar sobre isso eu acho muito interessante e a gente vai, ao longo do tempo, debatendo sobre isso. Quem quiser comentar, comenta aí sobre o que a gente está conversando, expressa a sua opinião, né, para que a gente possa continuar aqui esse bate-papo. Eu falo muito para os meus alunos que, geralmente, em esportes de alto rendimento, de alta performance, né, quando a gente chega no futebol profissional, por exemplo, e o negro é aceito aí em países como França, né, é porque ele é muito bom no que ele faz. Inglaterra, é porque ele é muito bom no que ele faz. E aí você vai pegar ali a origem, ele sempre é descendente de alguma outra ramificação e foi naturalizado francês, foi naturalizado inglês, para que ele seja aceito. Eu estou certo no que eu estou falando? Existem alguns estudiosos, assim, Mauro, que dizem assim, que o Brasil sempre dominou o futebol, né? Em questão da essência ali, que eles diziam, que o brasileiro nasceu para jogar futebol, essa ideia toda, que os europeus não conseguem jogar igual o brasileiro. E olha que o brasileiro, quando perdeu lá em 1950, colocaram a culpa num goleiro negro, né? Que até algumas semanas atrás, agora 2 semanas, saiu uma reportagem da filha desse goleiro. O goleiro era o Barbosa, dele falando para tentar lembrar dele, do pai dela, quando ele ganhou títulos. Porque todo mundo só lembra do Barbosa porque perdeu. E olha que eles dizem que a seleção brasileira, galera do futebol aí, dizem que não colocou negros durante um bom tempo na seleção porque o Barbosa era negro e falhou naquele jogo. Segundo eles, falhou, né? Olha para você ver que absurdo você pensar. E, por exemplo, existem uns estudiosos que falam assim, que os países como Espanha,
França, eles só conseguiram ganhar o futebol hoje em dia, são os melhores do mundo, por essa miscigenação, cara. E miscigenação já é uma palavra legal, né? E quando você busca A partir o do que momento significa... que você pega uma seleção da França de 82, você não vai ver um negro, cara. Nenhum, cara. Você pega a última, você pega a partir de hoje, você tem brasileiros jogando lá, você tem negros jogando lá. É maluco, cara, você pensar assim, como a gente conseguiu quebrar barreiras disso, né? Porque quando a gente estava falando da natação lá, que a gente estava falando agora mesmo do negro, Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência mundial esportiva de todos os naipes, né, cara? De tudo. Até no futebol. De tudo, cara. Eles já estão... O futebol feminino é tetracampeão mundial, é uma potência danada. E eles já ganharam aproximadamente, depois a gente pode até procurar na internet aí, galera. Eu acho que foi mais de 1.200 medalhas na natação, um negócio assim. Só que somente uma atleta negra ganhou até hoje na natação americana, que foi na última Olimpíada. Você vê que mesmo um país que tem toda uma estrutura a oferecer... e diz que tem uma ideia de esporte, de cultura, de poder dar oportunidade disso, não é bem assim, de buscar cara. o aluno, né? Desde muito cedo, Não é bem de assim, criar ligas. Porque é um esporte que você precisa de um pouco mais de estrutura para poder fazer, né, cara? Não tem como, né? E você trabalha tudo isso em sala de aula. Trabalho, cara, tentando mostrar para essa moçada isso aí. E não é fácil, Maurão, assim. Você recebe uns feedback assim dos meninos assim espetacular quando eles conseguem relacionar isso, por exemplo. Aí é um clique. Ele fala, poxa, você vê que ele entendeu. Aí quando ele comenta assim, pô, Kiki, então quer dizer, você imagina então se a gente tivesse uma piscina em cada bairro pobre desse Brasil, quantos atletas não teria? Um dia que um aluno meu desse de 14 anos falou isso pra mim, cara. Você ganhou seu dia. Falei, cara, funcionei, cara. Sabe assim, porque ele tá pensando, ele tá saindo da bolha que ele vive e tá pensando do lado. Porque se melhorar lá do lado, pro cara que tá do lado do outro lado, vai melhorar para ele também, cara. É uma cadeia muito normal, massa, né, cara, da gente pensar nisso. E a gente, quando é professor de verdade, né, moçada? Porque, infelizmente, muitos tentam ser professor assim, mas não é qualquer pessoa que é professor de verdade, cara. Concordo. Que abraça isso com o coração, que abraça com a alma, cara. De tentar... Tem dia que você não tem nenhum feedback de nada. Você fala assim, poxa, será que deu, cara? Será que eu funcionei? Aí você fala assim, pô... No outro dia você vai tentar mesmo... Você vai tentar de novo. A mesma situação não, porque você vai tentar de forma diferente, Sim. mas você vai ter o mesmo objetivo. Sim, cara. E é assim. É sempre assim. Cara, uma vez você me falou sobre a sua monografia, trabalho de conclusão de curso da faculdade. E você me falou que teve algo relacionado também com a disciplina de história. Sim, o que porque, tem essa... porque eu sou um apaixonado por história, né? A gente conversa muito sobre história assim, né? Eu não sou, não. E eu Sou adoro quando suspeito. você me fala as coisas assim, pô, mas não fala assim, sabe? Igual do pré-história aí. Cara, eu curte mais, que eu curte mais aprender também igual você. Eu arrepio, cara, quando a gente começa a trocar essas ideias assim. E quando eu fiz o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, era para ver, eu queria dar uma olhada em questão do quê? Da formação do professor e a história que viveu em volta dele. Então eu fui lá na época dos higienistas, que era um tipo de atividade física, na época da calistenia, que era uma atividade que era utilizado, que era de 1935, pra você ter uma ideia, e hoje voltou com tudo, sabe, assim, alguns acham que a educação física ela vai aparecendo coisa, não, mas não, ela vai transformando e as mesmas coisas, mas ela vai transformando de outra, ela vai acrescentando alguma coisa nela, sabe? Você tem a educação física que veio do período militar, então como que foi o professor formado nessa época, qual que era a ideia. Então, nesse contexto assim de décadas... O professor que foi fabricado nessa época. Sim, ainda mais nessa, assim, né? Ele reproduzia. Esse é o período mais maluco, assim, que eu penso, assim, da educação física militar, sabe? Não tem como você fugir também disso um pouco. Não tem. O legal de ser professor é você buscar várias essências dessa, cara. Você buscar o bom de cada uma ali para você se organizar. Porque tem dia que você tem que ser um pouco mais rígido, tem dia que você tem que ser carinhoso demais, tem dia que você tem que mostrar que ele tem que fazer uma repetição no movimento para ele poder aprender. Então, E saber a hora certa de modificar, de dosar isso, é que realmente por isso mostra que eu te falo que que você não é é professor. qualquer um Não é é professor, cara. Entendeu? Porque, juro, eu faço esse ano 18 anos de formado, cara. Eu faço esse ano agora. E eu te falo assim, o que eu pensei no início, igual eu te falei que eu saí lá assim, que eu queria fazer um boom, eu sou muito melhor do que eu sou hoje pela essa experiência que eu tive e pelos meninos que foram passando.
né? Que a gente vai fazendo assim, a gente não acerta todas, né? Não acerta todas. A gente vive hoje um mundo de inclusão legal demais. Isso é bom para a gente, professor, também E que a gente testar. precisa aprender muito ainda sobre, buscar, conhecer. Isso, e como a gente trabalha com pessoas, a gente tem que estar buscando sempre estar informação de como chegar ali. Você não vai conseguir mover todo mundo do jeito que você achava que queria, mas pelo menos uma sopradinha para ele dar uma balançada, você consegue, sabe? E quando eu penso ser professor, e quando eu fiz o meu TCC, que eu fui vendo os professores passando assim, ao longo da história, como eles foram sendo formados, eu falo assim, cara, como que eu vou ser daqui 10 anos? Então você respondeu a minha pergunta lá no início. Foi aí que você percebeu que você seria professor. Não foi lá atrás, quando você chegou para sua mãe e disse Não, sim, que você... sim, agora a certeza absoluta A certeza é agora. absoluta foi agora. Sim. Foi aí que você escolheu entre docência e ser personal? Porque ser personal, atualmente, dá mais dinheiro? Ou eu estou errado também? Cara, Pensando pelo lado financeiro. Porque professor é vocação. Professor, Marão, ó, se você está pensando em ganhar dinheiro, esquece. de coração, moçada, seja bom no que você faz. Se você for um top estudar, cara, mandar brasa, você vai conseguir. A gente sabe que esse momento agora de pandemia é maluco, né, cara? Porque academias fechadas, a gente vê aí as pessoas, as autoridades entrando aí, o pessoal das academias da cidade, entrando pedindo para poder colocar a educação física como prioridade, né? Em tudo assim, é importante demais. A saúde é importante, moçada. Sem isso, a gente não consegue trabalhar o emocional, tudo que a gente falou agora mesmo, tá? Mas eu te falar assim que o personal ou o professor de educação física, eu acho que ele tem que pensar muito no momento de hoje, né? Mas é legal todo mundo, se pudesse, o professor de educação física, tentasse a licenciatura primeiro. Porque ele tem essa experiência a com licenciatura pessoas. e você aprender sobre didática, sobre como ensinar. Faz toda a diferença. Isso faz a diferença, porque se você conseguir ensinar para uma criança, cara, pô, adulto você vai ser super mega fácil, cara, né? E você pega adultos, muitos que procuram academia hoje, que às vezes foi um trauma da educação física que ele teve lá e não pratica esportes por algum professor. Adultos que não têm coordenação. Ou não foram trabalhados legal por professor rola bola, igual você disse lá, eles caem na academia. É complicado. Eu já peguei alunos que você pega para ele fazer um movimento, de levantar o braço aqui e poder respirar, inspirar ele no não momento coordena. certo, ele não coordena, cara. É maluco. Você pega, por exemplo, crianças também que chegam, pô, um adolescente de 14 anos, vários comandos, ele consegue correr e bater bola, correr e bater bola. Você recebe crianças que não fazem isso, cara. Correr e bater uma bola. São 2 comandos do cérebro facinho, né? E pro cara que está na academia, ele tem que ter um pouco, pelo menos eu acredito nisso, tá? Eu acho legal ele ter essa visão. Eu acho que a licenciatura deveria ter primeiro, aí depois ele... Ser uma espécie de residência. Eu acho, Mauro. Cara, eu acho que é importante mais isso aí, sabe, para eles. E você falou de pandemia. Como é que tá a sua rotina? Ai, Mauro. Como professor, primeiro. Maluca igual a minha? Cara, assim, né? Eu tenho uma média de 40 aulas semanais, né? São 40 aulas na semana. E você produzir aula, produzir material, você tem que ficar 9 horas na frente do computador, 10 horas, 12 horas, porque não é só a aula em si, né, cara? Eu acho legal a gente abordar isso, porque eu acho que ninguém mais do que nós, professores, estamos percebendo o lado dos alunos. Sim. O quanto os meninos estão sobrecarregados, Sim. o quanto eles estão sentindo a falta, mas a nossa vida também, a nossa rotina diária de atividades de vida diária, ela também não parou. Então, o professor também está sentindo isso dentro de casa, né? E é algo que a gente precisa levar em consideração, é algo que a gente precisa conversar, debater, melhorar as possibilidades de trabalho, se policiar. Eu fico brincando com o Kiko, porque nós dois a gente tem o hábito de falar muito alto, e isso no fim do dia faz uma diferença, né? A gente precisa organizar melhor a nossa rotina para a gente conseguir vencer, porque 40 aulas semanais, você vai chegar no final do dia, aí o Bernardo quer chutar uma bola, você não vai dar conta. Não consegue, cara. Isso é um pesar danado. E é um pesar, né? É um pesar danado. O Henrique, eu tenho um bebezinho de 1 ano e 10 meses, e às vezes eu e minha esposa a gente se reveza, eu pego ele, vou para a garagem, ela dá a aula dela, depois ela pega ele, vai para a casa da mãe dela, eu fico dando aula, e é assim, chega à noite, os dois estão mega cansados, às vezes ele quer brincar,
ele tem toda... Na casa dele, ele vai fazer a bagunça dele, tá na hora dele conhecer mesmo, e a gente não tem força, não tem disposição para brincar com ele, ou fica estressado por pouca coisa. Então, isso é sério, né? E isso faz mal, porque na hora que você percebe, fala, poxa, eu devia ter aliviado ali, né? E também não é desculpa, só por conta da pandemia. É uma situação que a gente está vivendo, que a gente tem que enfrentar e que logo, logo a gente sai dessa, com certeza. Ah, com certeza, Mauro. Assim, ainda mais nós que somos casados com professoras, né, Com cara? professoras. Então a gente vive isso mais intenso ainda, né? Porque quando você está dando aula, ela está dando aula, às vezes tá um olhando aqui, o outro de lá. E como eu falei, a aula não é só aquele momento que a gente está ali, tem várias horas que a gente gasta para poder fazer um horário, fazer aquilo. E para os meninos também é muito complicado, porque a galera saiu de uma geração, era uma geração que tinha o computador e o celular, os tablets, tudo assim, questão de lazer, né, cara? Era para jogar, era para conversar, era só para isso. E de repente, abruptamente, cara, de uma hora para outra, isso teve que ficar o quê? Teve que ficar sério, né? Teve que ficar estudo. Então a gente, assim, até às vezes, no início, eu até cobrava demais. E assim. acho que a gente evoluiu muito, né? Sim. Mas foi difícil. Sim, com certeza. A gente evoluiu porque a gente vai tomando tombo, vai aprendendo as coisas na marra. O estudo, né, cara, é importante demais. Sem estudar, buscar ali, a gente não consegue. Não tem como. É uma faca que vai de dois gumes, né, cara? Você pensar assim, te desgasta de um lado pra caramba, te deixa pra baixo, tem dia, aquele tanto de aula, aquela coisa. Mas você vê assim, puxa, como eu desenvolvi numa parte, essa parte tecnológica agora, de possibilidades da aula, mesmo que a gente volte ao que seria o normal, né, entre aspas, assim, né, cara? Poxa, como a minha aula vai melhorar mais ainda com essa tecnologia, sabe? Sim. Eu também penso muito por esse lado. Não, com certeza. Sabe? Porque tem hora que a gente fica só pensando nas coisas negativas e tudo aquela coisa toda, né? Só nas dificuldades. Sim, pô, a gente tem ali e tal, ficar assim não é fácil, pô. Mentir pra você que eu não tomo uma aspirina todos os dias depois de 9 horas de aula na frente do computador, na mesma posição e fazendo exercícios assim não é fácil. Mas você tem um lado que você está desenvolvendo ali também, né? A gente tem que pensar nisso também. Eu acredito nisso, pelo menos. Não, com certeza. E quando a gente fala dentro das áreas que a gente trabalha, né? A educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, eu vejo que nós, professores, a gente tem a tendência de trabalhar meio que nichado, né? A gente é mais carinhoso nos anos iniciais, depois começa a dar mais autonomia, e quando chega no ensino médio, a gente acha que o aluno tem que estar pronto, que o aluno tem que caminhar sozinho, né? E cada professor vai tomando ali o seu papel, vai trilhando ali, puxando para a sua disciplina, buscando um vestibular, mas qual que você acha que é o papel do professor de educação física nessa situação? Talvez é trabalhar esse corpo e essa mente para mediar essa loucura que a gente mesmo coloca nesses alunos? Você acha que existe um papel diferente do professor de educação física? Eu te falo isso porque eu acho que existe. Né? Vendo a identificação que os nossos alunos eu falo porque né, em comum, que os nossos alunos têm com você, com a sua matéria, né, qualquer possibilidade que eles têm de fazer educação física, eles estão lá firmes. Eu acho que é um papel diferenciado e que eu nunca enxerguei. Eu não tive essa referência no meu professor de educação física. Né? Eu acho que todo professor, acho que é um clichê falar isso, né? Mas todos nós temos um professor que sempre nos inspirou. Sim. Né? E eu acho que, nesse contexto, a educação física tem um papel fantástico, importantíssimo. Maurão, eu falo assim para os meus alunos assim, igual eu dou aula do primeiro até o oitavo ano hoje, né, cara? E sempre dei até o terceiro ano do ensino médio, até o ano passado. E eu falo para eles assim, galera, tudo que eu tô te dando aqui, eu não penso em você isso aqui para amanhã. Eu penso em você daqui 10 anos, cara. Daqui 15 anos, cara. Porque tudo que eu tento passar para ele, que seja de um conteúdinho de ensinar uma peça do xadrez, aí ele aprender a perder naquele momento ali, cara, sabe? Para ele não frustrar lá na frente, para ele não ver. Tudo para mim é um ensinamento. E os meninos, que eu vou passando os meninos não alguma se coisa. frustram agora, né? É sempre aquela ideia de vai chegar um momento que vai dar algo errado e se ele não teve essa experiência negativa antes, ele não vai saber lidar com isso. Eu falo muito pra eles assim, a gente precisa criar cicatrizes, cara, entendeu? Poxa, levar uma bolada, fica bravo, cara, chora, mostra as suas emoções, cara. Isso é importante. Você não tem que estar fechando isso tudo, guardando isso tudo pra você. Isso faz mal pra gente.
né? Então eu falo muito para eles assim, vem aqui, ó. Ah, tio Kiko, mas eu vou cair, eu vou fazer. Caia, cara, caia, levanta, cara. A vida é assim, você vai cair uma hora, você vai ter que levantar. A gente tá vivendo esse momento maluco agora que, poxa, a gente pega as redes sociais, mano, não tem um dia que eu não vejo um amigo meu que perdeu alguém, cara. Não tem um dia, cara. Todo dia eu olho as redes sociais minhas que eu olho lá, algum lá luto, cara, luto assim, sabe? E para você levantar todos os dias, cara, né? A gente tá falando de uma coisa pesada, que é de morte, aquilo assim, mas e lá atrás? Eles vão crescer, cara. Então eu penso muito neles. Vão criar essa casca. A gente precisa criar isso, cara. Sabe? Eu acho importante demais. E eu vou galgando isso neles, cara, por todo o processo eu vou pegando eles, cara. É legal que aqueles que estão desde pequeno lá assim, eles entendem de uma maneira melhor, cara. Sabe? Não que os outros não entendam. Você pega meninos que entram lá, ficam 1 ou 2 anos no colégio com a gente. Já sabe como eles funciona. falam assim, nossa, que massa, que é legal, que é isso. Eu não Já tinha aprenderam, noção que não era tinha- isso. Exatamente. Sabe, assim, agora eu vejo que é assim, assado. E eu como sou muito corpo, sou de encostar, sou de dar tapa, de abraçar, de tudo assim, né, cara? Eu sofro muito nessa Imagina. pandemia, né, cara? E os meninos, eles já estão acostumados comigo disso, né, cara? Porque tal, não sei o que, isso. E o legal, por exemplo, quando você vê que você funcionou para eles nisso aí, Mauro, essa semana teve o resultado do Enem, né? Que saiu agora, foi segunda-feira, não foi? Isso. Saiu o resultado do Enem. E, cara, eu recebi umas 4, 5 mensagens de alunos que eu mandei os parabéns para eles e falei assim, Kiki, cara, você fez parte disso. Ah, cara, quando você fala assim que um aluno com 18, 19 anos fala que você fez parte disso, cara. Essa parte, eu sempre lembro que você me falou isso um dia. Eu não esqueço. Né? Eu me considero um professor em formação. Aliás, todo professor sempre tem formação. E logo que a gente se conheceu, você falou isso para mim. Que a experiência de você encontrar um aluno nas séries iniciais e depois ver ele entrar na faculdade ou ver ele passar no vestibular é fantástica, né? Que você começa a ter esse feedback. E eu comecei a ter esse feedback agora. Sim. Os primeiros pequenininhos que eu dei aula lá no 4º ano já estão prestes a entrar no ensino médio e ver a forma como esses meninos evoluíram, cresceram, como eles debatem situações, né, da nossa sociedade, é de emocionar, mágico, é de arrepiar. Cara. Aí essa é a palavra, acho que você usa muito bem ela, e você usa muito ela. Funcionei, cara. Funcionei. Era o meu papel ali para eles, era esse. E quando você recebe assim, esse monte de carinho, assim, sabe? Assim, pô, professor, sem você fez parte disso, você fez aquilo. E o legal é que isso eles levam para a vida deles, cara, lá na frente. Por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp de alunos que já saíram do colégio 6 anos atrás, 7 anos atrás, que eles reúnem para fazer uma pelada, bater uma bolinha, eles me chamam, cara. Sabe assim? As meninas me mandam, tio Kiki. Pô, as meninas 20 anos, 21 anos, me chamam de tio Kiki até hoje, assim, sabe? Ô, tio Kiki, olha aqui a foto aqui, ó. As meninas estão jogando aqui, eu vou mandar a foto para você. Cara, elas reunidas jogando, fazendo esporte. Funcionamos, cara. E falando isso, a gente acho que a gente já começou a responder, já entramos aqui nas nossas considerações finais, que a educação física, ela transforma vidas, né? Não só a educação física, o processo de educação em si, é um clichê a gente falar isso também, mas não tem como fugir. É preparar esses meninos para a vida, é ensinar esses meninos a ganhar essa casca que a gente está falando, né? Ensinar que se frustrar, ficar chateado, cair, acontece, mas você tem a possibilidade de levantar e você tem a possibilidade de escolher os seus caminhos, né? E se inspirando nos seus professores, que tem certeza. Nesse momento, eu acho que a profissão deveria ser muito mais falada, né? Muito mais colocada em evidência. Tem gente que fala assim, né, Mauro? Assim, o pessoal tá entrando pro vestibular e fala assim, o que você vai ser? Ah, você é professor. O cara fala assim, professor, cara? Tem certeza disso? Agora você imagina assim, Mauro, o que você vai ser? Você é professor de educação física, cara. O cara fala assim, putz, educação física, cara. Como a gente já ouviu isso, né? Sabe assim, cara, como é dolorido a gente escutar assim, porque eu já ouvi isso até de familiares meus. Sabe, até do meu próprio pai na época, falou, não, que educação física? Vai fazer direito, vai ser advogado. Sabe, uma ideia assim, a família tem todo mundo é advogado. Eu falei assim, pai, mas eu não dou bem nessa, cara, sabe assim? E você chegar lá na frente, se o meu pai chegar e falar assim, pô, Kiki, você escolheu certo, cara. Porque ele viu que foi o que eu fui feliz e o que eu me dei bem, cara. Sabe? E o que eu sou capaz de transformar um monte de lugar. E um monte de pessoa.
E isso é mágico a gente pensar em ser professor, cara. Sabe? Porque tem muita gente que, poxa, poderia ser grandes professores aí. É o nosso caso. Nós somos professores por escolha. Sim, cara, Por sabe? escolha. E tem muitos aí que, poxa, a gente precisa A gente não de boas caiu na cabeças, profissão. cara. Exato. A gente precisa de boas cabeças na profissão, cara. E é legal onde a gente trabalha, né, cara? Os locais que a gente trabalha, a gente tem... Que tá todo mundo nessa Cara, linha de sabe, pensamento. assim, é mágico a gente pensar que a gente tem colegas espetaculares que a gente trabalha, que a gente sabe disso, colegas, amigos espetaculares, que tem essa mesma ideia nossa, esse mesmo pensamento, de transformar realidades, né, cara? E também sofreram em questão de ser professor, a gente sabe disso, porque a gente conversa muito um com o outro, né? Mas, poxa, se você Que não tem abandona o ideia, barco. bora, né? Não pula não, que nós estamos juntos, cara. Beleza? Isso faz parte. E se você tem uma grande cabeça e quer ser professor, cara, mete a cara. A gente precisa de boas cabeças hoje na educação. Né? Tá mostrando aí fora que a gente precisa muito estudar e de ter uma educação legal, né, cara? Você tem alguma história assim, inspiradora de algum aluno seu pra gente encerrar por hoje? Para já fazer as suas Cara. considerações finais? Conta essa história e deixa uma mensagem aí pra essa galera. Ai, deixa eu ver uma historinha minha aqui, cara, de que eu posso contar pra vocês História aqui. você tem várias, com certeza. Ai, deixa eu ver. Deixa eu lembrar de uma boa aqui, cara. Nossa, agora deu até um brancão. Vamos lembrar. Alguma dessas mensagens que você recebeu? Ó, eu recebi, eu vou até assim, dos Joãos da minha vida, né, cara? Porque a gente tem um bilhão de alunos Joãos, né, cara? Esse aluno meu, João, ele estudou comigo do primeiro período, com 4 anos, até os 16, cara. João. O João Vitor. João Vitor? É. João, beijo pra você, cara. Se o João tiver aí... Você é massa, garoto. O João, ele é um espetáculo, cara. E o João, ele sempre foi grande, cara. Né? Ele sempre foi grande. Um cavalo, Um como você homem diz. gigante, né, cara? Desde pequeno, 4 anos já era quase do meu tamanho, né? Meu tamanho já não ajuda muito, né, mano? O cara grande pra caramba. E hoje ele tá com 1,85, né, cara? E eu recebi dele segunda-feira, foi uma dessas mensagens, que ele disse assim pra mim, falou assim, Kiki, obrigado por você ter participado da minha vida, obrigado pela minha formação que você ajudou a ter. E toda vez que eu encontro o pai dele, cara, eu recebo as mesmas palavras do pai dele. Sabe assim, você cara? funcionou não só com ele, com a família. Sim, cara. Então, pra você ver assim, porque às vezes a gente acha que a gente fica no nicho ali, só com um aluno ali assim. Não, cara, você transcende. E quando o pai dele fala assim, nossa, Kiki, o João, bom, tem um campo lá na minha fazenda, lá, quero que você vá lá jogar bola com o João, com os meninos lá. Eu falei assim, pô, cara, não dou conta, o João tá com 20 anos, tá aqui capengando e tal. Falou, não, Kiki, você fez parte mais da vida dele, você é importante mais pra nós. Sabe quando fala assim pra você? E de vários outros por aí, cara. Sabe assim? É mágico, cara. Pô, de alunas, cara. Eu batalho muito para as mulheres poderem fazer esporte, sabe? Assim, também vai um programa a gente pensar nisso. Vai um programa. Esse assunto sobre isso, né, cara? E eu acho que a gente precisa falar muito sobre o papel da mulher na sociedade. Inclusive, próxima semana, vamos trazer esse tema aqui. Legal. Importante demais falar isso, que eu sou um batalhador para inserir a mulher na sociedade. E na parte esportiva, que tem muito machismo em relação à mulher. E a gente precisa aprender muito em relação a isso. Sabe, gigantesco. Então, por exemplo, você ensinar uma menina a jogar futebol. Num país que o primeiro presente que uma menina ganha é uma boneca, sabe assim, que você vai tentando quebrar paradigmas. Eu já escutei. O homem é a bola, a menina é a boneca, isso, ou o cara, fogãozinho de brinquedo. Isso, cara. É difícil. Você já quer inserir a mulher nessa ideia de dona de casa, de cuidar... De maternalismo. Isso, sabe assim, cara? Eu sou muito contra essas coisas, assim. Até alguns cursos que eu faço, eu até dou uma discussão nervosa com a galera por causa disso, sabe? É complicado. E eu já escutei de mães, que os alunos chegavam e falavam assim, ô tio Kiki, eu não vou jogar o campeonato de futebol, não, porque a minha mãe, ela não acha que futebol não é coisa de mulher. Aí você chega pra ele e fala assim, poxa, mas e engenharia, cara? Que é um estereótipo que são os homens, que isso quebrou totalmente, né, cara? Você pega hoje os cursos de engenharia, antigamente você não encontrava mulheres nos cursos de engenharia. Então, assim, poxa, não pode ter mulher engenheira? Você pode, a minha mãe é engenheira. Eu falei, então por que você não pode jogar futebol também? Ela falou assim, não, mas é porque... Eu falei assim, cara, mas quem disse que um esporte vai mudar a sua opção sexual, cara? Vai te deixar fazer isso, aquilo, sabe? Não é, ou não é pra você? Não é, cara. E fazia tão bem pra essa menina, cara, sabe? O esporte ali, o convívio social, tudo aquilo. Poxa, essa menina, ela jogou futebol, eu conheço ela hoje, tem namorado, não é porque ela jogou futebol que ela largou de ser menina, que absurdo, né? Em questão de falar de escolha sexual, alguma coisa assim, de gênero e tal.
Cara, é umas coisas malucas que a gente tenta quebrar a barreira, sabe? E hoje ela é uma TikToker famosa aí, por aí, assim, sabe? A gente conversa muito. Ela fala assim, Kiki, o meu arrependimento era não ter jogado mais. Eu queria ter jogado mais. Sentiu falta. Sabe? Porque, poxa, aí ela falava assim pra mim, por eu ser mulher, que eu não podia jogar bola, por eu ser mulher. Ela fala assim, sabe? Eu falo assim, cara, mas é uma cultura que a gente tem que tentar Tem que quebrar. trabalhar, tem que trabalhar para quebrar E isso. é legal que você vai tentar falar com a sua filha de maneira diferente, a filha dela vai falar com a filha dela de maneira diferente. E a ideia é que seja assim, né, cara? Cara, muito, muito, muito bom. O papo tá ótimo, mas deixa uma mensagem aí pros seus alunos pra gente finalizar esse bate-papo. Ô, moçada, você sabe que eu curto vocês demais, você sabe que eu me entrego de alma pra vocês, de coração, o tempo inteiro. O que eu peço pra vocês é que não desistam, cara. Não desistam, a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, não tá fácil pra vocês, não tá fácil pra nós, mas eu peço pra vocês que tentem todos os dias. Porque tem dia que você vai acordar e você não quer sair da cama, vai te mandar pra baixo. Esse momento agora é maluco, a gente tá muito sensível, mas meu recado é aquilo, não desista. Não desista. Galera, muito bom. Espero que a gente possa falar de outros assuntos, né, nos nossos próximos episódios aí. Sempre que quiser, você está convidadíssimo. Opa, Foi junto. uma honra, foi Que um é prazer isso. Obrigado te receber obrigado aqui, vocês aqui em um projeto que eu acredito muito. Eu curto demais esse formato, desse bate-papo, né? Logo, logo a gente vai ver como vamos jogar esse áudio aí nos programas para que vocês possam reproduzir, igual eu falei no início, indo para o trabalho, arrumando uma casa, antes de dormir, mas que a gente possa agregar cada vez mais conteúdo, né? Falar de coisa boa, Sim. contar a história da nossa cidade, acho importante a gente resgatar isso. E que se você tem uma história boa para me contar, vem cá, vem contar. Toda quarta-feira, 8h30. Conta aí.